Nesse projeto, estou utilizando o fio Cisne Amigo Love, que é um fio específico para amigurumi, na cor verde, bege e off-white. Também vou estar utilizando enchimento, que é essa fibra, para colocar dentro do seu amigurumi, agulha de tapeçaria, marcador de carreira, olho número 11, tesoura e uma agulha de crochê 2,5 milímetros. Vou iniciar o meu projeto pelas pernas e braços. Começo com o fio na cor verde e inicio fazendo o anel mágico para começar a trabalhar a minha primeira carreira. Então, a primeira carreira da perninha e do braço é 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, você vai fazendo ponto baixo até completar 6 pontos. Com os 6 pontos finalizados, você vai puxar esse fio menor e vai fechar o anel mágico. Coloque ele para baixo e depois dou o acabamento nele. Agora, vamos iniciar a carreira número 2. Eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Pego meu marcador de carreira e antes dele, eu vou colocar o meu marcador. Agora, já posso começar a trabalhar a carreira número 2. A carreira 2 será 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, você vai colocar 2 pontos baixos, formando um aumento. Finalizo a minha carreira com 12 pontos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora eu vou começar a carreira número 3. Eu vou trabalhar um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o meu marcador, vou soltar um pouquinho esse fio, giro a minha peça e agora vou dar o acabamento nesse fio aqui do anel mágico. Então, eu aperto bem e com o auxílio da agulha eu vou puxar uma alcinha aqui na parte de trás. Passo o fio por ela, formando um elo e puxo novamente por dentro dele. Aperto bem e quando eu faço esse processo, ele vai dar um nozinho aqui e depois você pode cortar bem rente que não tem problema, tá bom? É só cortar bem rente ao fio. Cortei o excesso e olha só como vai ficar a nossa base. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a minha peça dessa forma e vou fechar essa lateral com ponto baixo. Então, como eu faço isso? Eu pego o primeiro ponto, que vem aqui na frente, e o último ponto lá de trás. Então, passei a agulha, passei na frente, atrás e faço um ponto baixo. No próximo, o ponto da frente, o ponto de trás e faço um ponto baixo. E dessa forma eu vou fechando toda essa perninha. Então, pego um ponto da frente, um ponto de trás e faço um ponto baixo, tá? Pegando as duas partes. Olha só como ela vai ficando esse formato de meia lua. Então, aqui já estou finalizando. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Olha só como vai ficando. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Solto um pouquinho a laçada e já posso cortar o meu fio, deixando ele longo para fazer a costura. Agora, eu puxo, aperto bem e a nossa patinha já está assim finalizada. Olha só, ela vai ficar com esse formato mais achatadinho, formato de meia lua e o fio longo para fazer a costura. Você vai precisar fazer 4 da mesma forma, 2 perninhas e 2 bracinhos. Com as patinhas finalizadas, agora vamos começar a cabeça. Eu também vou estar utilizando o fio na cor verde. Eu começo trabalhando o anel mágico e dentro dele eu vou começar a fazer a minha primeira carreira. Então, será 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu vou fazendo e vou contando até completar 6 pontos. Com os 6 pontos finalizados, eu vou puxar esse fio menor para cima, fechando o anel mágico, e essa é a nossa primeira carreira. Agora, já podemos começar a carreira número 2. Eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior, e nele eu vou trabalhar 2 pontos baixos, formando um aumento. Pego meu marcador de carreira e marco antes desse aumento. Agora, a carreira número 2 será uma carreira de aumento de ponto baixo. Então, para cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos baixos. Ao final da minha carreira 2, eu vou ficar com 12 pontos.
Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador e esse ponto já é o primeiro ponto da carreira 3, tá bom? Então, agora, na carreira 3, eu vou trabalhar uma sequência de aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dela, eu vou ficar com 18 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, e agora a carreira 4 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 24 pontos. Então, é só seguir trabalhando até chegar no marcador. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o meu marcador e agora na carreira 5 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 30 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, agora eu vou soltar um pouquinho esse fio e vou dar o acabamento no anel mágico da mesma forma que eu fiz lá na patinha. Então, passo a minha peça para o lado avesso, pego uma alcinha aqui na parte de trás do meu ponto, com auxílio da minha agulha, puxo a laçada formando uma alcinha e puxo novamente o fio por dentro dela. E já posso cortar bem rente que não vai desmanchar mais, tá bom? O acabamento do anel mágico fica dessa forma. Agora eu já posso tirar meu marcador para iniciar a minha próxima carreira. Faço um ponto baixo, coloco o meu marcador novamente e agora eu vou começar a trabalhar a carreira número 6. Então, da carreira 6 até a carreira 9, eu vou subir 4 carreiras de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, apenas carreiras de ponto sobre ponto. Ao final de cada carreira, eu permaneço com 30 pontos baixos. Com minhas carreiras finalizadas, já posso soltar o meu fio, tirar o marcador e olha só como ela vai ficar aqui na parte da frente. Para colocar o olhinho com trava de segurança, eu vou contar da parte de cima para baixo, certo? Do anel mágico para baixo. E na carreira 7, eu vou colocar os meus olhos. Eu já marquei aqui para você ver como fica. E de distância de um olhinho para outro, eu contei 5 pontos. Então, venho com o olhinho número 11, coloquei aqui, coloquei novamente o outro olhinho e olha só como vai ficar aqui na parte da frente. Então, você vai contar 7 carreirinhas de anel mágico para baixo e de distância de um olho para outro, você conta 5 pontos, tá bom? Agora, é só colocar a trava de segurança, coloquei um olhinho, colocar no outro também, e olha só como vai ficar. Ele vai ficar esse pino aqui aparente, então eu não gosto quando ele fica esse aspecto, porque quando você coloca enchimento, a moldura da cabeça fica diferente. Então, como eu faço? Cabecinhas menores, tá? Para amigurumi, fica a dica para vocês. Você sempre aquece aqui o pino com um isqueiro, vai esperar um pouquinho, ó, com a chama para cima, apaga e aperta. Esse pino ele vai ficar travado, reforça a trava dele, certo? Quando eu derreto esse pino, e ele vai ficar assim, bem rente e não fica atrapalhando na hora de fazer o seu amigurumi e colocar o enchimento, tá bom? Então você repete esse processo nos 2 olhinhos. E com os olhinhos aplicados, você vai vir com agulha de tapeçaria com o fio off-white, a cor mais clara da peça, e vai fazer os bordados. Eu começo fazendo a linha d'água, então pego a minha agulha de dentro para fora e passo bem rente aqui o olhinho na parte de baixo, olha só. Faço esse movimento de C e bem em linha reta, com o ponto que eu entrei, eu volto a agulha lá para baixo. Puxo. E olha só como vai ficar. Ele vai ficar com esse formato de C aqui na lateral. Depois de feito esse processo, eu venho aqui na parte de dentro, eu já posso apertar um pouquinho para ficar certinho, e você pode também cortar o excesso do fio para não atrapalhar. Então, eu vou cortar aqui um pouquinho, um pedacinho do fio, e agora é só dar um nozinho unindo as 2 pontas, tá? Aperto bem e vou dar 2 nozinhos, e esse fio ele vai ficar aqui para dentro da peça, tá? Não se preocupe. Você pode cortar o excesso,
Mas se você quiser, pode deixar o fio longo também, que ele serve aqui como enchimento também aqui na parte de dentro, certo? Olha só. Fiz um olhinho, agora eu vou repetir esse processo no outro olhinho, só que do outro lado, olha só. Ele vai ficar dessa forma. Após a linha d'água feita, eu venho com o fio mais fino, na cor preta, estou utilizando o fio Camila 1000, tá? E vou fazer o bordado dos cílios e sobrancelha. Eu começo pegando um pontinho da lateral do olho, depois do olho, um pontinho para o lado, passo a minha agulha de dentro para fora e levo ela para cima, aqui no mesmo ponto onde eu fiz a parte branca, tá? Na parte de cima, olha só. Puxei, certo? Ela vai ficar com esse risquinho da lateral, que forma os cílios da nossa peça. Vou para o outro olhinho, certo? Saio lá na parte de cima e um pontinho para o lado, eu vou passar a agulha, subindo 2 carreirinhas para cima. Então, eu coloco a minha agulha, caminho 2 carreiras para cima e aqui eu já vou fazer a sobrancelha. Então, 1 carreira para cima, eu conto 3 pontinhos para o lado e vou fazer o primeiro risquinho. Olha só, fiz o primeiro risquinho, já temos uma sobrancelha. Na mesma carreira, eu conto 3 pontinhas para o lado e na carreira de baixo eu volto aqui a agulha, certo? Então, ela vai ficar com esses 2 risquinhos na lateral, acima dos olhos, formando a sobrancelha. Cortei aqui o excesso do meu fio e com o fio inicial e o fio final eu vou dar vários nozinhos prendendo esse bordado. Então, ó, aperto bem e agora é só cortar o excesso. Não precisa cortar rente a peça, tá? O nozinho ele fica para dentro, então não tem problema você deixar um espaçozinho do fio. E olha só que gracinha que ficou o bordado finalizado. Depois dessa parte feita, agora voltamos a trabalhar a cabeça normalmente. Então, paramos na carreira número 9, certo? Agora vamos fazer a carreira número 10. Então, aqui eu faço um ponto baixo, coloco meu marcador, e a carreira número 10 será uma carreira de ponto baixo. Então, vai ser ponto sobre ponto até chegar lá no final. Ela também terá 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a fechar essa cabeça. Então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira 11, eu vou ter 24 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a trabalhar a carreira 12. Nessa carreira, eu também vou trabalhar uma sequência de diminuição, então eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira 12, eu vou ter 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 13. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 12 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a minha carreira e olha só como vai ficando. Aqui vai ficar bem fechadinho e a parte da cabeça ela já está finalizada. Agora, vamos fazer uma sequência de carreiras retas para dar altura a esse pescoço. Então, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o meu marcador e da carreira 14 até a carreira 17, eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo. Então, eu só vou dar altura à minha peça. E olha só como ela ficou. Em cada carreira eu tenho 12 pontinhos, tá bom? Tiro aqui o marcador, tirei também a agulha, soltei um pouquinho aqui e agora eu já posso colocar enchimento na minha peça. Depois que você fez as 4 carreiras, você ainda não vai cortar o fio, tá? Você vai colocar o enchimento por toda a cabeça, deixando ela bem redondinha e depois você vai fazer o acabamento. Então, olha só, você vai colocando o enchimento aqui na cabeça, com o auxílio da agulha mesmo, você vai colocando, tá bom?
Depois de enchimento colocado, olha só que gracinha que fica. Ela vai ficar bem redondinha mesmo. Aqui na parte do pescoço não é necessário colocar enchimento, tá? Então, eu vou dobrar ele dessa posição e vou fechar aqui com ponto baixo. Então, ó, ele é dobrado nessa posição, tá? De frente para a peça. Para centralizar aqui e ficar retinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu dobro o meu trabalho, olha, dessa forma. Eu pego um ponto da frente e um ponto de trás e vou fazer um ponto baixo. Então, eu estou fechando essa abertura com pontos baixos. Então, eu pego um ponto da frente, um ponto de trás e fecho com um ponto baixo. E dessa forma, eu vou fechando todos os pontinhos, tá? Pego apenas um pontinho da frente, um pontinho de trás e vou fazendo essa parte, fechando aqui todo o pescoço. Fiz o meu último ponto, agora eu vou fazer uma correntinha e já posso cortar o meu fio, deixando ele longo para fazer a costura, tá bom? Passo essa alcinha para cima, aperto bem e olha só como vai ficar aqui essa parte fechada, tá? Ela fica dessa forma e você vai deixar o fio longo para fazer a costura. Após finalizar a cabeça, agora vamos começar a trabalhar o casco. Eu vou utilizar o fio na cor bege e vou iniciar com o anel mágico. A primeira carreira do nosso casco, ele é feito dentro desse anel mágico. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, até completar 6 pontos. Com os 6 pontos finalizados, eu já posso fechar esse anel mágico, coloco o fio para baixo e depois dou o acabamento nele. Agora, vamos iniciar a carreira número 2. Eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, formando um aumento, e agora com o marcador de carreira eu vou marcar antes dele. A carreira número 2 será uma carreira de aumento de ponto baixo. Então, para cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos baixos, certo? E ao final da minha carreira 2, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira número 3. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ter 18 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o meu marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora eu vou começar a carreira número 4. Nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 24 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira número 5. Nessa carreira, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 5, eu vou ter 30 pontos baixos. Então, é só seguir repetindo essa sequência até chegar no marcador. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora eu vou iniciar a carreira número 6. A carreira número 6 e a carreira número 7 são duas carreiras de ponto baixo. Então, você vai dar 2 voltas de ponto sobre ponto na sua peça. Em cada carreira vai ter 30 pontos, então eu só estou dando a altura. Finalizei as 2 carreiras de ponto baixo, agora eu já vou soltar esse fio e já posso cortar. Não precisa cortar muito, só um pedacinho para poder dar o acabamento, tá bom? Solto essa laçadinha para cima, dessa forma, e já posso tirar o marcador de carreira. Eu vou começar arrematando aqui o fio do anel mágico, então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro, ou você pode cortar, não tem problema, tá? Cortei aqui meu fio. Venho com esse fio menor que eu acabei de cortar, que foi o fio que estava saindo do novelo, e com a agulha de tapeçaria eu vou dar o acabamento nele. Para fazer o acabamento, eu vou pular um pontinho de base e no próximo ponto, com a agulha de fora para dentro, eu vou passar formando essa alcinha. Giro a minha peça e bem em cima aqui do meu ponto eu vou descer a agulha. E dessa forma você terá 2 alcinhas, então forma um ponto baixo. Então, ó, venho com aquele ponto que eu pulei com a agulha de dentro para fora,
passo por baixo e volto por cima. Aperto bem e dessa forma eu tenho um acabamento feito. Agora é só dar o acabamento aqui na parte do fio, prender o fio. Então, eu venho com a agulha, passo por baixo de alguns pontinhos, certo? Dessa forma. Levo o fio lá para dentro, faço um alcinho, passo o fio por dentro, dei um nozinho, já posso cortar o excesso do meu fio. E olha só como ficou uma gracinha essa parte de cima do casco. Depois de casco finalizado, agora vamos fazer a barriguinha. A barriguinha ela é feita com fio na cor Off-White e você vai repetir o mesmo processo do casco até a carreira número 5. Então, eu fiz, ó, desde o anel mágico, 6 pontos, 6 aumento, 1 ponto baixo e um aumento, 2 ponto baixo e um aumento, 3 ponto baixo e um aumento. E depois de feito esse acabamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o meu fio, certo? Deixando ele um pedacinho maior para fazer a costura da união do casco com a barriga. E com essa laçadinha aqui, eu vou fazer o seguinte, volto para a agulha, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, aperto bem e já vai ficar assim finalizado a parte da barriga, certo? Com esse fio aqui que eu deixei longo, eu vou passar na agulha de tapeçaria para fazer a união com o casco. Então, como eu faço isso? Passei aqui na minha agulha, pego o casco, certo? E agora eu vou fazer uma costura de alinhavo unindo a parte da barriga com o casco, certo? Dessa posição aqui. Como eu vou fazer essa costura? Eu vou pegar apenas as alcinhas de dentro de cada parte. Como o fio está saindo da parte da barriga, o primeiro ponto sempre será onde não está saindo o fio, no caso, o casco. Então, eu venho com a agulha de cima para baixo, peguei a alcinha de dentro do casco, a alcinha de dentro da barriga e vou fazendo essa costurinha, parte de cima e a parte de baixo. E dessa forma eu vou dando a volta por completo. Ela vai ficar essas alcinhas para cima, tanto na parte de baixo como na parte de cima da nossa peça, tá bom? E essas duas alcinhas ela vai servir para fazer o acabamento depois, certo? Então essa costura precisa ficar bem aqui no centro mesmo, tá? Pegando apenas a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Então, você vai fazer por toda a volta, vai deixar um espaçozinho aqui para colocar um enchimento, tá? Então, prestem atenção para você não passar despercebido e costurar por completo. Então, aqui você vai deixar o espaço, vai colocando o enchimento com o dedo mesmo, mas se você quiser, você pode empurrar com a agulha, tá bom? Aqui eu não coloquei muito enchimento, porque eu quero que a minha peça fique bem renta, a parte da barriguinha fique mais retinha, mas se você quiser colocar mais enchimento, pode, tá bom? E agora é só finalizar a costura, fechando por completo a nossa peça. Sempre as alcinhas de dentro, então você pega a alcinha da barriga, a alcinha do casco e faz essa costura sempre com a agulha de cima para baixo, tá? Para não ficar com os pontos tortos. Para finalizar, eu vou fazer aqui meu último pontinho. Levo a agulha aqui para dentro da barriga, certo? E olha só como vai ficar aqui na parte de cima. Agora, eu vou passar a agulha por baixo de alguns pontinhos, puxo e agora é só cortar o excesso do meu fio. Coloco esse fio para lá e olha só como vai ficar aqui na parte de dentro. Então, eu faço esse movimento de moldura, empurrando a barriguinha para dentro, e com essa parte finalizada, ele vai ficar dessa forma. Agora, eu vou vir com o fio na cor bege para fazer o acabamento nas alcinhas que eu deixei. Então, quando eu fiz a costura, eu deixei aquelas alcinhas e ela vai servir para fazer esse acabamento agora. Então, ó, pego a agulha, passo na alcinha de cima, na alcinha de baixo, puxo o meu fio e vou prender ele dando uns nozinhos. Então, aperto bem para prender esse meu fio, certo? Agora, para cada alcinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu começo fazendo uma correntinha para iniciar, e agora eu pego a alcinha de cima, a alcinha aqui de baixo, olha só. As duas juntas, e agora é só fazer um ponto baixo. Aperto esse fio, vou tirar ele daqui para não atrapalhar a visão de vocês. Então, ó, peguei a alcinha de cima, a alcinha de baixo e faço
um ponto baixo. Se eu tivesse feito a costura pelas duas alcinhas, não tinha como dar esse acabamento. Então, é importante, quando você estiver unindo a barriga no casco, ficar atento com esse detalhe, certo? Para costurar apenas as alcinhas de dentro. As alcinhas de fora, ela vai ter esse acabamento de ponto baixo, olha só. E quando eu vou fazendo esse acabamento de ponto baixo, essa costura vai ficando por baixo, ela não vai ficar visível, nem parece que você fez essa costura, olha só. Fica bem lindinho. Então, agora é só dar a volta por completo. Para cada alcinha, você vai fazer um ponto baixo. E olha só como fica legal. A parte de baixo, ela fica bem retinha, certo? Mais plana. E a parte de cima do casco, mais arredondada. Para finalizar, aqui tem um pontinho ainda, então eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso cortar o meu fio e arrematar. Puxo esse fio para cima. E com esse fio que eu deixei longo, eu vou passar na agulha de tapeçaria para dar o acabamento. Então, ó, passei aqui na minha agulha. E para dar o acabamento é bem simples. Eu vou dar alguns pontinhos, aperto bem e agora é só esconder esse fio por alguns pontos, certo? Então, você pode passar por baixo, por cima, aonde você achar melhor ou como você faz melhor o seu acabamento. Após o acabamento feito, olha só como vai ficar a parte do casco e barriguinha unida e finalizada. Agora, com todas as partes prontinhas, vamos começar a fazer a montagem. Eu começo unindo a cabeça no corpinho, tá? Na casca. Então, ela vai ser costurada dessa forma, certo? A costura, ela vai ser feita bem aqui na carreira branca, tá? Entre a carreira bege e a carreira branca. Por quê? Porque quando eu faço essa costura, ela vai ficar aqui para a parte de dentro. Então, ela vai ficar com esse formato, certo? A cabecinha de lado. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria, passo aqui no meu fio e já vou começar a fazer a minha costura, certo? Para fazer a costura é bem simples. Você vai primeiro colocar a cabeça nessa posição, arruma certinho. E como o fio está saindo da cabeça, o primeiro ponto sempre será na parte onde não está saindo o fio. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, passando a agulha por baixo do nosso ponto, certo? E puxo o meu fio, olha só. Agulha de cima para baixo, pego um pontinho do pescoço e um pontinho aqui do corpinho, levando para o lado. Pego um pontinho de cima, um pontinho de baixo e levo para o lado. E dessa forma eu vou fazendo a costura e vai ficar o acabamento bem legal. Olha só. Um pontinho para cima e um pontinho para baixo. A agulha de cima para baixo, pega na alcinha do pescoço e um pontinho da base. E dessa forma você vai pegando todas as alças. Chegou na última alcinha, você vai fazer o seguinte, vai deixar esse elo, passa a agulha por dentro, aperta bem, e quando você faz esse processo, ele vai dar um nozinho. Agora, eu vou levar lá para o primeiro ponto, certo? Dessa forma, e olha só como ela vai ficar. Eu preciso que essa cabeça, ela fique dessa forma imóvel. Então, como eu faço isso? Eu vou passar a agulha, levo lá para cima do casco, certo? Na posição que eu quero, e vou dar um pontinho nessa cabeça junto com o casco. Então, eu passo aqui um pontinho baixo e puxo, certo? Olha só como ela vai ficar. Um pontinho aqui do casco, prendi aqui, e um pontinho aqui da cabeça. E prendo bem. Toda vez que você for fazer essa costura, é importante que você pegue o mesmo ponto para não ficar visível, tá? Esse acabamento não ficar aparente. Então, o acabamento sempre é feito na cor que você está fazendo o fio. Então, eu estou fazendo a costura aqui com o fio na cor verde, então o acabamento será feito na cor verde, tá? Na peça que está a cor verde, que é no caso a cabeça. Então, eu passei por baixo de alguns pontinhos da cabeça, cortei o meu fio e olha só como vai ficar aqui a cabeça dela na posição. Ela vai ficar olhando aqui para o lado, ela vai ficar assim, a coisinha mais fofinha. Depois de cabeça feita, eu vou começar a fazer a costura das patas, tá?
Então, eu passei o fio que eu deixei longo na agulha de tapeçaria e a patinha ela vai ficar dessa forma. A parte arredondada para cima e a parte quadrada para baixo. A costura ela é feita bem rente aqui o pescocinho. Então, a primeira pata, eu pego sempre um pontinho do lado, aqui que eu fiz o pescoço, certo? Passei e agora eu vou prender essa patinha, dando vários pontinhos, certo? Olha só. Prendi aqui na lateral, vou levar novamente a minha agulha para a patinha, vou dar um nozinho, aperto bem e vou levar lá para o ponto onde eu fiz o primeiro ponto aqui do pescoço, tá? E aqui eu vou prender um pouquinho do pescoço com a patinha, para ela ficar mais firme. Então, fiz um pontinho, dei a laçada, passei a agulha por dentro, apertei bem e olha só como ela vai ficar essa patinha. Agora é só passar por baixo da peça, vou puxar e já posso cortar o meu fio. Então, a costura da patinha, ela vai ficar dessa forma. Cortei aqui o meu fio, certo? E agora, para colocar a segunda patinha, ela vai ser colocada na mesma posição que eu coloquei a primeira. Então, olha só que gracinha que ela vai ficando. Ela vai ficar com essa patinha assim para baixo. Pego a outra patinha e ela vai ser costurada dessa forma, certo? Da mesma posição que eu fiz a primeira. A parte redonda para cima e a costura ela vai ficar bem rente ao pescocinho e a casquinha, tá bom? Então, olha só como vai ficar. Agora, para fazer as patinhas de baixo, você vai fazer o mesmo jeito que você fez a costura das patinhas da frente. A única diferença é que você pode colocar essa parte arredondada para fora e a parte arredondada da patinha para dentro, tá? Então, ela vai ficar nessa posição aqui, certo? E você vai fazer a costura da mesma forma que você fez a costura da patinha, né, dos bracinhos, certo? Então, ó, ela fica sempre nessa última carreirinha aqui da cor bege, certo? Sempre a costura será nela. E com as costuras finalizadas, olha só que gracinha que fica. Eu decidi colocar a parte redondinha para fora. Então, aqui, ó, tá para fora e aqui está para fora. E olha só que gracinha que fica depois de costurada. Com todas as partes montadas, a sua tartaruguinha está prontinha. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal.